entre a verdade e o ocultismo da inflação. A inflação, essa força invisível que corrói nosso poder de compra, vem em muitas formas e tamanhos. Alguns tão reais quanto os preços na prateleira, outros tão fictícios quanto as manchetes em que aparecem. Quando ouvimos sobre inflação na mídia, frequentemente nos deparamos com uma versão que parece polida, cuidadosamente medida e apresentada com uma narrativa que visa acalmar, ou às vezes sensacionalizar. Mas por trás desses números, há camadas de inflação, cada uma com sua própria agenda. Vamos descascá-las, antes de continuarmos. Venho trazê-los essa oportunidade que já trouxe em vídeos anteriores relacionado à sigla RWA, a tokenização de imóveis, de ativos reais na tecnologia blockchain, já listado na Coinbase, mas ainda no início promissor desse mercado que veio para ficar e que logo estará em outras exchanges. Lembrarei vocês sempre que possível desse belíssimo e promissor horizonte. Agora acompanhe essa ilustração animal a seguir sobre o que significa a inflação. Em um canto escondido da selva, havia um grupo de quatis que havia descoberto um vasto milharal dourado. Este campo era o segredo deles, e a cada dia eles levavam algumas espigas de milho de volta para suas tocas, deliciando-se com o sabor doce. O milho era precioso, e eles tinham o cuidado de não levar muito, sabendo que cada espiga dourada era como um pequeno tesouro. Então, em um certo dia, o destemido líder do grupo, Dorico, teve uma ideia. E se a gente juntar mais milho? Se tivermos mais milho, seremos todos os quatis mais ricos da selva. Os outros, animados com o pensamento, concordaram. Eles começaram a colher mais e mais milho, enchendo suas tocas com pilhas enormes de grãos dourados. No começo, parecia um sonho se tornando realidade. Os quatis se sentiam poderosos, mais ricos do que jamais imaginaram. Mas logo algo estranho começou a acontecer. Conforme os quatis continuavam a colher, eles perceberam que o milho estava por toda parte. Suas tocas estavam abarrotadas, e havia milho espalhado por todo o chão da selva. Não era mais o deleite raro que já fora. Os quatis costumavam trocar milho por frutas e tudo o que eles precisavam para ter uma vida melhor. Mas agora os outros animais não estavam mais impressionados. Os tucanos, que antes trocavam frutas que só eles alcançavam por uma única espiga de milho, agora queriam 5 espigas. Os macacos, que trocavam alegremente frutas por milho, começaram a exigir 10 espigas pelo mesmo cacho de bananas. O que está acontecendo? Dorico perguntou, coçando a cabeça. Temos mais milho do que nunca, mas parece que não podemos trocá-lo pelas mesmas coisas que costumávamos ter. Porque todo mundo está pedindo muito mais milho agora. Os outros quatis do grupo estavam igualmente confusos. É como se quanto mais a gente junta, menos os outros animais se importassem com isso, um deles murmurou, olhando para as pilhas de milho que eles tinham trabalhado tanto para coletar. Dia após dia, a situação piorava. O milho, antes um símbolo de riqueza e poder, agora cobria a selva como folhas caídas. O valor que ele tinha antes se foi, e os outros animais não o viam mais como especial. Os quatis acabaram forçados a doar montes de milho apenas para trocar pelos menores itens, como uma única baga ou uma pedrinha. Não importava quanto milho eles tivessem. Parecia inútil. O próprio milharal começou a murchar, seus talos não mais altos e orgulhosos. A colheita outrora abundante estava diminuindo, mas os quatis já tinham enchido suas tocas com tanto milho que nem notaram. O que antes era um tesouro dourado havia se tornado tão comum quanto a poeira no chão da selva. E ainda assim, ninguém estava feliz. Quanto mais milho os quatis coletavam, mais seu valor escapava por entre suas patas, como tentar segurar água em uma rede. Eles acreditavam que mais milho significaria mais riqueza, mas agora, mesmo tendo montanhas dele, sentiam-se mais pobres do que antes. A selva, antes agitada com excitação pelo milho, ficou quieta. Os outros animais, antes ansiosos para negociar com os quatis, seguiram em frente, encontrando novos tesouros em outros lugares.
E os quatis, sentados entre suas pilhas inúteis de milho, ficaram se perguntando como algo tão valioso havia perdido seu valor tão rapidamente. Sem nunca perceber, eles aprenderam uma lição da maneira mais difícil. Quando algo que antes era precioso se torna muito abundante, ele perde sua magia. E mesmo que os quatis tivessem mais milho do que poderiam comer, isso não significava nada agora, porque em sua busca por abundância, eles o haviam os drenado de todo o seu valor. A inflação da mídia. O jogo das manchetes. A inflação que a mídia apresenta é frequentemente a primeira camada dessa ilusão complexa. Ela é vestida com porcentagens, gráficos e jargões econômicos projetados para soar autoritário. A inflação está em 4%, eles dizem, ou a inflação está se estabilizando. Mas o que esse número realmente significa para a pessoa comum? A inflação da mídia é frequentemente a inflação de médias, o tipo que pode fazer sentido em uma planilha, mas parece desconectada da realidade do aumento das contas de supermercado ou moradia inacessível. É uma versão da inflação que se acomoda confortavelmente nas redações, longe dos caixas. Essa inflação é criada com uma narrativa, muitas vezes influenciada pela necessidade de se encaixar em um arco de história ou principalmente interesses próprios em anexo com a agenda política que lhes convém. Se falar que é muito alta, o pânico se instala ao mesmo tempo que eles próprios não terão mais frutos para colher. É melhor tratar assim. Está menor do que o esperado? Dê o tom para um otimismo cauteloso, mas o que muitas vezes falta, e de propósito, é o contexto. Como esse número foi calculado, quais setores ele afeta e, mais importante, quem se beneficia ou sofre com isso. A inflação da mídia pode destacar certas áreas: combustível, dispositivos de tecnologia, itens de luxo, mas raramente captura o quadro inteiro, aquele que atinge, aonde mais dói, as necessidades básicas da maioria esmagadora dos cidadãos comuns. Depois, há a inflação que o governo quer que você acredite. Esta é uma narrativa bem elaborada, polida por economistas e autoridades que estão totalmente cientes de seu poder. A inflação do governo é frequentemente uma versão cuidadosamente curada da realidade. É a inflação de números seletivos, frequentemente calculados usando métodos que excluem ou minimizam os aumentos de preços mais dolorosos. O custo da alimentação, moradia, assistência médica, os itens essenciais que definem a qualidade de vida de famílias inteiras. Os governos têm ferramentas à disposição para fazer a inflação parecer menos ameaçadora do que realmente é. Eles não têm limite para ajustar a cesta de bens usada para calcular a inflação, removendo convenientemente itens cujos preços estão disparando. Ou eles apontarão para a taxa de inflação central, que elimina setores voláteis como alimentos, medicamentos, água, energia e combustível. Áreas que, coincidentemente, são onde a maioria das pessoas sente mais o reflexo e a dor da inflação. A inflação do governo, em essência, é uma história projetada para manter a calma, administrar expectativas, empurrando essas mentiras para evitar que realmente sejam questionados pelos os gastos públicos, as políticas econômicas, além de desvios e corrupção desenfreada que realmente alimentam preços mais altos. Entre as narrativas da mídia e do governo, há outro tipo peculiar de inflação, a inflação de números de fantasia. Esta é a inflação que alguns especialistas, corporações ou figuras oportunistas apresentam para impulsionar uma determinada agenda. Talvez uma empresa, seja nacional ou estrangeira, queira justificar o aumento de preços, então eles se aproveitam de pressões inflacionárias. Grupos com interesses em lucrar com o fundo do poço do cidadão comum não medem esforços para essa fantasia continuar perpetuando, eles inflacionam a própria inflação,
lançando números que lhes convém tanto para cima como para baixo. Este tipo de inflação é especulativo e manipulador, projetado para distorcer a realidade para ganho pessoal, financeiro de corporações nacional ou internacional, assim como interesses peculiares de outros países. A inflação de números de fantasia geralmente prospera em ambientes onde o medo ou a incerteza já existem. Ela joga com o aspecto emocional da inflação, com o medo de onde tudo isso vai parar, com a desvalorização da moeda e a perca do poder de compra, nossa ansiedade sobre o presente e futuro. Os números em si podem ser desvinculados dos fatos, mas são criados de tal forma que podem desencadear consequências reais, compras por pânico, nervosismo no mercado financeiro, cidadãos desesperados com a insegurança e as doenças mentais, no qual essas consequências têm todo o potencial de arrastar. Por fim, há a inflação com a qual a maioria de nós convive, a inflação real que acontece longe de coletivas de imprensa e previsões econômicas. É a inflação que se manifesta quando você percebe que a mesma quantia de dinheiro que costumava encher seu carrinho agora mal cobre o essencial. É o aumento do preço dos mantimentos, o aumento do aluguel, as contas básicas que só tendem a aumentar. É a inflação que vive no posto de gasolina, na farmácia, no supermercado e na conta dos serviços básicos e essenciais. A real inflação, que é a realidade, não se importa e pede licença com os relatórios do governo ou manchetes da mídia. Ela existe na vida do cidadão comum, que sente o peso de suas finanças se deteriorando e pagando mais por bem menos. É a inflação que não aparece nos relatórios cuidadosamente embalados, mas atinge com mais força onde mais importa sua carteira. E essa inflação é muito mais difícil de medir, porque varia dependendo de onde você mora, seu nível de renda e o que você precisa comprar apenas para sobreviver. Vamos retratar melhor na sabedoria animal sagrada, o escorpião, inflação dos meios de comunicação. O escorpião, com sua paciência silenciosa e picada escondida, representa a inflação da mídia. Como o escorpião esperando em silêncio para atacar, a inflação da mídia apresenta um rosto calmo e polido, enquanto a picada do impacto real está logo abaixo da superfície. É perigoso porque esconde bem seu veneno, oferecendo uma falsa sensação de segurança até que seja tarde demais para evitar a dor. Essa inflação é projetada para manter o público confortável, inconsciente dos perigos ocultos que estão abaixo da superfície. A centopeia, a inflação do governo. A centopeia, com suas muitas pernas trabalhando juntas para avançar, representa a inflação governamental. Cada perna representa uma política ou mecanismo diferente, todos trabalhando em sincronia para criar a ilusão de progresso e controle. Mas assim como a centopeia, que pode se mover rapidamente e mudar de direção com pouco aviso, a inflação governamental pode mudar repentinamente, impulsionada por necessidades políticas. A centopeia simboliza as muitas partes móveis que criam a miragem da estabilidade, enquanto o verdadeiro fardo da inflação rasteja silenciosamente nos bastidores. O abutre. A inflação fantasia. O abutre, sempre circulando em busca de decadência, representa a inflação da fantasia. Assim como o abutre espera pela fraqueza ou morte para se alimentar, a inflação da fantasia se alimenta do medo e da confusão. Ela não cria inflação, mas extrai vantagem da instabilidade e da incerteza para lucrar com isso. A inflação da fantasia ataca para vasculhar o sistema existente, alimentando-se do pânico ou da desinformação que ajuda a espalhar. O abutre nos lembra que a inflação da fantasia prospera não na verdade, mas nas lacunas do conhecimento e do medo.
A foca, a inflação real e verdadeira. A foca é a personificação perfeita da verdadeira inflação. Ela vive em ambientes hostis, lutando constantemente contra as forças da natureza, predadores e as camadas de gelo em movimento. A vida da foca é de sobrevivência, muito parecida com a realidade da verdadeira inflação para a grande maioria dos cidadãos. Assim como a foca está constantemente navegando entre terra, água e gelo, a pessoa média deve se adaptar constantemente aos custos crescentes, salários em queda e incerteza econômica. A foca nos ensina resiliência diante de condições implacáveis, simbolizando como a verdadeira inflação afeta aqueles que são forçados a suportar as marés mutáveis da economia. A vulnerabilidade da foca a predadores e mudanças ambientais reflete a maneira como a inflação ataca os cidadãos comuns e vulneráveis. Os que realmente movem a economia são tratados como os invisíveis e subestimados perante os olhos das grandes narrativas dos interessados em mentir sobre a inflação real. Ao refinar a conexão da fantasia e mentiras com a inflação verdadeira, ressaltamos a luta, a busca de conhecimento, sabedoria e a resiliência necessárias para navegar em suas duras realidades. A troca simbólica se alinha perfeitamente, criando uma compreensão mais profunda do impacto de cada inflação, através das lentes da sabedoria animal sagrada. Por mais difícil e complicado que esteja, e que realmente está a cada dia, para você que chegou até aqui no vídeo, não desista.